Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar a nossa 18ª aula, uma continuidade da aula passada a respeito do capítulo 7. Bom, nessa aula nós vamos detalhar, tá? O primeiro grupo e o segundo grupo que nós introduzimos na aula passada, mas nessa aula nós vamos entrar sim no capítulo 7, vamos entender em detalhes os dois pontos principais dessa aula, que é os judeus selados e os gentios salvos, que é a Igreja de Cristo. Amém? Vamos orar para nós iniciarmos mais uma aula? Fala com Deus, irmãos. Ele está aqui, Ele quer nos conduzir, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos trazer algo novo. E se nós abrirmos os nossos corações, o Senhor colocará esse algo novo em nossas vidas e nós vamos desfrutar. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por mais um momento na Tua presença. Eu reconheço, Senhor, que se não fosse a Tua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Tudo que nós temos, tudo que o Senhor tem nos oferecido é pela Tua graça. Nós não podemos ter nada, ó Deus, por nossa causa própria. Não, o Senhor tem nos dado porque o Senhor nos ama e nós temos entendido o Teu chamado, o Teu convite e temos tido prazer, ó Deus, em sentar aqui e aprender a Tua palavra. No mundo hoje, ó Deus, onde tem muitas mentiras, muitos enganos, e Satanás tem usado várias estratégias para enganar o Teu povo. Mas nós, Pai, não seremos enganados, porque nós entendemos que nós precisamos conhecer e aprender a Tua palavra. Então, ó Pai, fala conosco nessa noite e nos ajuda a compreender a Tua palavra, porque somente o Senhor Espírito Santo pode fazer isso em nossas vidas. Conduz esta aula, Senhor, conforme a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos iniciar mais uma aula, o nosso capítulo 7 de Apocalipse, tá bom? Então pega a palavra comigo, vamos iniciar já a leitura no capítulo 7, do versículo 1 ao 8, para nós colocarmos os pontos essenciais desses 8 primeiros versículos desse capítulo em relação a esse primeiro grupo aqui, os judeus selados. Eu adianto, se você não teve a oportunidade de assistir a aula passada, nós demos uma introdução e explicamos por que nós consideramos esses dois grupos desse capítulo. Amém? É muito bom que nós venhamos a entender a introdução, que é a nossa 17ª aula, ou seja, a aula passada, para nós compreendermos melhor esta aula aqui. Amém? Então vamos lá. Abra comigo a palavra no Apocalipse, capítulo 7, versículo de 1 ao 8, que nós vamos tratar aqui do nosso primeiro grupo. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Ruben 12.000 selados, da tribo de Gade 12.000 selados, da tribo de Aser 12.000 selados, da tribo de Naphtali 12.000 selados, da tribo de Manassés 12.000 selados, da tribo de Simeão 12.000 selados, e da tribo de Levi 12.000 selados, da tribo de Isacar 12.000 selados, da tribo de Zebulon 12.000 selados, da tribo de José 12.000 selados, e da tribo de Benjamim 12.000 selados. Amém? Então essa é a sessão aqui de Apocalipse, capítulo 7, versículo de 1 ao 8. E aqui nós vemos uma passagem muito comentada, muito conhecida, que é a respeito dos 144.000 selados. Amém? Quem nunca se deparou com esse debate? Quem nunca conversou a esse respeito? Amém? Mas vamos entender melhor esse capítulo aqui. Amém? Vamos lá então.
essa sessão aqui começa desse modo, queridos, que nós lemos agora. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Bom, o primeiro ponto aqui que eu quero destacar nessa sessão é que os anjos que João contempla nessa visão são os 4 primeiros anjos que vão ministrar os juízos das trombetas. As trombetas que vai ser o nosso próximo estudo, amém? E vai se iniciar no capítulo 8. Esses 4 anjos que João descreve aqui são os 4 anjos que vão ministrar o início do toque das trombetas, ou as 4 primeiras trombetas do Apocalipse. Amém? Bom, segundo ponto aqui é que eles recebem a determinação de não começarem um juízo enquanto houvesse um servo de Deus não assinalado. Amém? Então Deus, pelo seu infinito controle da situação, ele ordena para que esses anjos não começassem, ou seja, os toques das trombetas ou os juízos não se iniciassem até que Deus terminasse de selar aqueles que ele tem que selar. Amém? Terceiro ponto que eu quero destacar aqui é a proteção divina estará em ação nos dias que antecederão o arrebatamento, tanto em relação à igreja nos seus últimos dias sobre a face da terra. Eu coloco até mesmo nos dias de hoje. Nos nossos dias hoje são dias que antecedem o arrebatamento da igreja. O arrebatamento é um evento que ainda não aconteceu, vai acontecer. E em nossos dias hoje, enquanto o arrebatamento não acontece, Deus ele está nos guardando, Ele está nos salvando, Ele está trabalhando em nossas vidas para que nós venhamos aceitar a Cristo. Amém? Leiam depois Lucas 21, 18 a 19, que vai tratar dessa questão da proteção de Deus em relação ao povo dele. Amém? E o quarto ponto aqui, com relação aos judeus que estarão experimentando um reavivamento espiritual, conforme narrado em diversos textos das Escrituras, o remanescente estará se voltando para Deus. Tá? Pois eu peço para vocês leem com calma Zacarias aqui capítulo 12, de 8 a 14, e Zacarias 13, de 1 a 2. Eu pretendo fazer um breve vídeo a respeito desses 2 pontos de Zacarias aqui, porque tem textos muito interessantes a respeito da proteção de Deus para com Israel, para com os judeus. Amém? Leiam com calma Zacarias, essas 2 sessões aqui, 12 de 8 a 14, Zacarias 13 de 1 a 2. Eu só não leio para vocês aqui, que é um pouco extenso e acaba consumindo um pouco e não é o objetivo desta aula específica. Amém? Mas eu pretendo fazer um vídeo curto a respeito dessas 2 sessões. Tá bom? Bom, essa sessão do Apocalipse continua também da banda do sol nascente, tá? O primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que essa expressão aqui refere-se ao Oriente, ao Leste, no Oriente, no Leste em que o sol nasce, amém? Para esse lado estava a porta do tabernáculo e do templo. Quando nós lemos o Antigo Testamento, a porta do tabernáculo e a porta do templo era sempre voltada para o lado leste, para o lado do Oriente. Amém? O lugar de onde sai o sol, então, indica o lugar onde está a fonte de luz, que é Deus. Então é por isso que há essa descrição aqui, que o anjo sai da banda do sol nascente, ou seja, ele sai da presença de Deus, que é exatamente esse segundo ponto aqui. O anjo aqui aparece, saiu de diante da presença do nosso Deus. Amém? Então basicamente essa sessão aqui da banda do sol nascente, mostrando que o anjo saiu da presença do nosso Deus. Tá bom? Vamos continuar. Selo do Deus vivo é um outro termo que nós encontramos aqui nesta primeira parte do capítulo 7 de Apocalipse. Bom, primeiro ponto aqui é que esse selo indica um sinal de consagração a Deus. Tá? Segundo ponto, a ideia aqui de selagem, de selo, era marcar a propriedade, era mostrar uma posse. Amém? O proprietário aqui é simplesmente o Deus vivo, que está reclamando sua propriedade e ao selá-la está protegendo-o das intempéries que estão por vir ao mundo. Tá? Então aqui é muito claro que o selo de Deus aqui significa basicamente proteção. Amém? Marcar aqueles que são propriedades dele. Tá? Bom, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então lembre-se lá que no primeiro ponto eu falei que aqui esses anjos são os ministradores das 4 primeiras trombetas. Então nessa sessão aqui fica muito claro que esses anjos fora dado o poder de danificar a terra e o mar.
Amém? Então, aqui temos a identificação precisa dos 4 anjos do versículo 1 que eu comentei agora para vocês. Segundo ponto aqui, irmãos, é que o poder outorgado, dado, né, para esses anjos, tinha finalidade específica. E esta finalidade vem à luz quando as trombetas são finalmente tocadas. Essas questões vão ficar claras quando nós entrarmos nos estudos das trombetas. Amém? Terceiro ponto aqui, que os elementos que aparecem aqui, terra e mar, são os atingidos pelos primeiros 4 juízos das trombetas, que nós vamos ver mais adiante. Dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores. Bom, esse é o objetivo dos 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Os judeus que nos últimos dias se voltarem para o Messias também serão poupados dos juízos que antecederão o arrebatamento. Tá? Inclusive esse último ponto aqui, coloca os judeus, fica muito claro se você entendeu realmente a introdução desse capítulo. Amém? Então eu volto a repetir, se você ainda não teve a oportunidade de assistir a 17ª aula, a aula está no canal da igreja aqui no YouTube, assista lá que vai ficar muito mais claro esses pontos que eu coloquei aqui nessa introdução da aula de hoje. Amém? Realmente discernindo, né, separando, explicando os pontos do primeiro e do segundo grupo nessa sessão do capítulo 7. Amém? Então essas basicamente são as primeiras versículos que nós lemos no capítulo 7, falando realmente basicamente aqui o ponto principal é em relação ao selo de Deus. Amém? A não autorização desses anjos danificarem a terra e o mar enquanto o selo ainda não estivesse acontecido. Tá bom? Bom, no estudo anterior vimos em detalhes a distinção desses 2 grupos existentes aqui na seção do capítulo 7. Tendo isso em mente, podemos estudar os aspectos descritos em relação a cada grupo. Amém? Então, o que eu coloco para vocês? Nessa introdução que eu dei para vocês, é realmente um aspecto do selo de Deus em relação a esses 2 grupos. Tá? Tanto a judeus quanto a gentios. Amém? Um dos principais pontos que eu coloquei na aula passada, na introdução, na 17ª aula, é que os eventos descritos aqui no capítulo 7 de Apocalipse é um período pós-arrebatamento. Amém? Esses primeiros versículos que eu li para vocês agora do capítulo 7 não entram nesse contexto. Amém? Até porque Deus está falando de selos. Inclusive, dos anjos que vão tocar a trombeta estão inseridos nesses primeiros versículos. Agora, tá? Quando nós vamos falar agora do número dos selados, dos 144 mil, tá? Que vão entrar aqui agora, aí sim se inicia realmente aquele período que eu citei na aula passada. Um período pós-arrebatamento. Amém? Então o período pós-arrebatamento do capítulo 7, tá? Inicia-se agora, quando a Bíblia cita os 144 mil. Tá claro, irmãos? Vamos lá. No estudo anterior vimos em detalhes então essa distinção. Tá? Se você não viu ainda, leia e assista a aula passada. Amém? Bom, e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados. Bom, a primeira pergunta aqui que podemos fazer é a seguinte, irmãos. Esse número aqui é literal ou simbólico? Será que vocês já se perguntaram a respeito disso? Inclusive, há um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa a respeito dessa questão, e há sempre essa interpretação de ser um número literal ou simbólico. Amém? E há realmente uma linha interpretativa realmente. Mas eu quero adiantar para vocês que esse número é literal. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês o porquê. Tá? Até mesmo eu falando que é literal, vai soar um pouco simbólico. Amém? Mas isso vai ficar claro depois das explicações que eu vou dar para vocês. Então, podemos adiantar que esse número é literal, ou seja, esse número tem uma intenção para existir. Então, essa afirmação nos remete a uma segunda pergunta. Como é possível, então, tão poucos judeus a serem salvos? Então, se nós adotamos que esse número é literal, então como é que nós podemos dizer que tão poucos judeus, 144 mil, serão salvos dentro de Israel? Amém? Não fica um pouco estranho se nós adotarmos a literalidade nessa questão? Amém? Bom, se a aula terminasse aqui, ficaria estranho, irmãos. Mas tem uma explicação para isso.
Amém? Então, para entendermos essa questão, nós devemos entender como é feita a contagem do grupo de pessoas quando estamos falando de judeus, quando nós estamos falando de Israel. O primeiro grupo é judeu, Israel. Então, se Deus está tratando dessas questões aqui com o primeiro grupo, então nós temos que seguir a realidade judaica, a realidade de Israel a respeito da contagem. Amém? Porque aqui está falando de contagem. Assinalados 144 mil. É contagem, é um censo. Amém? Como veremos, é mais um ponto que nos mostra que essa seção aqui, os primeiros 8 versículos, se refere aos judeus. Amém? Vamos ver. Precisamos entender, então, o método utilizado pelos judeus para processar o denso demográfico. E o que seria um denso demográfico? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? Inclusive aqui alguns meses atrás estava essa notícia em todas as mídias, em todos os jornais, falando que o governo brasileiro não ia investir neste ano no censo, né? Depois voltaram atrás e realmente ele vai acontecer. Mas o que é então um censo? Quando nós falamos de censo demográfico, do que nós estamos falando? Essa é a definição. Censo demográfico, o censo ou o recenseamento demográfico é um estudo estatístico referente a uma população que possibilita o recolhimento de várias informações, tá? Tais como número de homens, número de mulheres, número de crianças, número de idosos, onde e como vivem as pessoas. Tá? Esse estudo é realizado normalmente de 10 em 10 anos na maioria dos países. Amém? Então, basicamente, a definição de censo demográfico é isso daqui. Amém? Então, vamos ver algumas passagens do Antigo Testamento para ver como que esse censo era feito em Israel. Amém? Vamos lá. Bom, se você ler Êxodo 12:37, você se depara com a seguinte passagem. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pé. Olha essa expressão, somente de homens, sem contar os meninos. O que nós vemos aqui? Que realmente houve esse censo de forma separada. Não houve uma contagem total, mas eles separaram somente os homens, sem contar os meninos. Amém? Isso você verifica em Êxodo 12:37. Mais uma passagem. Note então que o censo restrito houve exclusões, mas podemos continuar. Em Números capítulo 1, do versículo 45 ao 46. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel. Olha a expressão agora. Segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Então, todos os contados eram 603.550. Então você perceba mais uma vez como era feito o censo em Israel. Não era total, mas era de uma parte da população, digamos assim, do povo de Israel. Amém? E olha outras passagens aqui. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Amém? Números 26, de 1 a 2. E também em Números 26, 51, estes são os que foram contados os filhos de Israel, 601.730. Amém? Então, passagens muito parecidas, mostrando que o censo de Israel não era um censo normal, comum, como a gente costuma ver, o número total de uma população. Não, mas quando era pedido para ser contado o número das pessoas em Israel, era seletivo. Tá? Nós observamos, até eu grifei aqui, de 20 anos para cima, segundo o caso dos seus pais, né? Então não era sempre o total. Amém? Isso é um ponto importante para nós notarmos, pois se a Bíblia está citando aqui nessa primeira seção do capítulo 7 de Apocalipse 144 mil, então ela está utilizando, se é para os judeus como o primeiro grupo que nós já identificamos, então ele vai utilizar esse mesmo método aqui nessa questão. Amém? Então, nessa primeira etapa, nós podemos notar que o censo de Israel havia critérios. Primeiro, homens que fossem os principais. Segundo critério, faixa etária de 20 anos acima. E terceiro critério,
condições de prestar serviços no exército, tá? Então não eram considerados os jovens, não eram considerados os velhos, não eram considerados as crianças, nem as mulheres, nem os escravos. Amém? Então olha a exclusão de uma grande parte da população dentro de um censo. E qual é o número que nós chegamos aproximadamente? 600 mil, aproximadamente, quando era contado nesses critérios. Amém? Então, diante desse critério estabelecido no censo, poderíamos estimar um povo de aproximadamente 3 milhões de pessoas, tanto na saída do Egito, quanto na ocupação de Canaã. Tá bom? Até mesmo na multiplicação dos pães e peixes, irmãos, o censo considerado para contar a multidão foi de acordo com a tradição e critérios que estudamos. Ou seja, quando estamos falando do povo de Israel, nós devemos considerar esses fatos. Então, se essa primeira sessão aqui do capítulo 7, do versículo 1 ao 8, nós estamos falando de Israel, então logicamente, nós vamos considerar como é feita a contagem dentro do povo de Israel. Não é igual a nossa. Tá? Eles têm um método, amém? E este aqui que eu apresentei para vocês é um método do censo, é um método de contagem dentro do povo de Israel. Se esse é o método, então nós temos que aplicar esse método também no capítulo 7 de Apocalipse, quando se fala de judeus, amém? Olha essa parte aqui da multiplicação dos pães e peixes. E comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens. 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então o método é basicamente o mesmo utilizado em Números, utilizado em Êxodo. Aqui no Evangelho de Mateus, quando Jesus faz a multiplicação, também é utilizado esse mesmo método de contagem. Tá bom? E Mateus 15, 37 38, todos comeram e saciaram, levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Só para reforçar. Amém? Então está clara essa questão, irmãos? Por que eu estou colocando essas questões do censo? Para a gente ter uma base, para nós conseguirmos explicar o porquê que nós estamos adotando uma literalidade dos 144 mil, tá? E respondendo aquelas duas questões. Se esse número é literal ou simbólico, nós falamos que é literal e nós estamos explicando aqui por quê. E se é literal, o porquê que 144 mil então é um número tão pequeno de salvos dentro de Israel, dentro dos judeus. Tá? Nós estamos vendo aqui no censo que realmente, pelo censo, é mais que 144 mil. Amém? Então, os 144 mil aqui é a contagem dos principais de Israel. E não o número total dos redimidos, tá? Cada um representa uma família judaica. Então o número final, diante desses argumentos que eu coloquei para vocês aqui, diante desse censo de como é feita a contagem em Israel, então nós chegamos à seguinte conclusão. O número das pessoas que serão salvas em Israel, o número desses selados, tá? São muito mais que 144 mil. O número final é incalculável. Então eu coloco para você que os 144 mil é literal por ter um método de contagem do censo. Mas não quer dizer que esse número de salvos são 144 mil e expliquei isso através desses métodos de contagem em Israel. Amém? Tá clara essa questão? Qualquer dúvida, escreve no comentário para mim. Amém? Então, exatamente este texto que nós nos deparamos aqui nessa sessão do capítulo 7 de Apocalipse, né? Citando aqui todas as tribos e 12 mil de cada uma delas. Amém? Então aqui temos mais um ponto que reforça que esses números são referentes aos judeus, nosso primeiro grupo. Até o versículo 8, a Bíblia cita a designação das 12 tribos de Israel, confirmando o critério utilizado em Números, contados segundo a casa de seus pais, versículos que nós lemos há pouco tempo agora. Amém? Bom, algumas considerações que eu quero colocar para vocês aqui é que a tribo de Efraim aqui, ela não é mencionada, ela está substituída aqui pela tribo de José, tá bom? A tribo de Levi, que não tinha herança entre seus irmãos, ela entra agora na relação. E a tribo de Dan, ela não é mencionada, e essa tribo de Dan tem algo peculiar, algo particular, que nós vamos tratar em estudos posteriores. Amém?
Bom, esse é o nosso primeiro grupo, irmãos, e nós explicamos basicamente aqui esse ponto principal que muitas vezes as pessoas elas debatem entre si a respeito dos 144 mil. Amém? Então, esses são os argumentos que eu coloquei para vocês aqui. E vocês têm agora pontos para realmente debater, para conversar e para falar a esse respeito. Amém? Então, quando alguém perguntar para você de 144 mil aqui em Apocalipse, nós temos uma base de estudo. Nós temos uma base para argumentar. Amém? Bom, agora se nós lemos Apocalipse 7, do versículo 9 ao 17, nós vamos encontrar características agora da igreja, dos gentios, do nosso segundo grupo. Amém? Lembrando, irmãos, nós caracterizamos aqui o primeiro, o segundo grupo na aula 17, tá? Não quer dizer que a pessoa é judia, que a pessoa é judeu, que ela está obrigatoriamente no primeiro grupo. Não. O segundo grupo está sendo formado hoje. Hoje é dia de salvação. Hoje é o dia da graça. Amém? Então todos nós, seja judeu, seja gentio, seja qual raça for, tem a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e ser salvo. E aí, automaticamente já estará no segundo grupo. Amém? Bom, essas questões eu detalhei na aula passada. Se você não teve a oportunidade ou quer relembrar esses pontos, assista a aula 17. Amém? Então abra comigo, irmãos, Apocalipse capítulo 7 e vamos ler agora esses versículos restantes aqui para nós encerrarmos a leitura de hoje. Apocalipse 7, versículo 9 a 17 diz assim: Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória e sabedoria são de graças, honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará dos teus olhos toda a lágrima. Apocalipse 7, do versículo 9 ao 17. Está 1 aqui, mas é 9 ao 17. Amém? Vamos entender esses pontos aqui, irmãos, que essas palavras aqui nos revigoram. Amém? Eu sempre, quando eu leio essas questões aqui de Apocalipse, eu me sinto revigorado. Eu me sinto... É como se Deus estivesse me impulsionando a continuar. Amém? E vale sempre a pena servir a Deus. Tá? Vamos lá. Então, vamos agora para o nosso segundo grupo, que nós colocamos aqui como gentios salvos, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. A qual ninguém podia contar. Então podemos verificar mais um contraste aqui desses dois grupos. Então, nós temos aqui o nosso primeiro grupo, judeus, e o nosso segundo grupo, gentios. Primeiro grupo, nós vimos agora, utilizando o método de contagem de acordo com as tradições de Israel, principais de Israel. É por isso que Apocalipse cita 144 mil selados. Amém? Ele utiliza o método de censo, de contagem tradicional em Israel. Amém? E aqui no segundo grupo nós
caracterizamos a seguinte expressão: ninguém podia contar. Não há censo, não há contagem. Diferente de Israel, aqui não há quem possa contar. Então não existe método aqui de contagem, diferentemente do primeiro grupo. Essa é a primeira expressão, essa é a primeira questão que nós identificamos aqui. Amém? Bom, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então aqui está muito claro, irmãos, que está falando de pessoas que vieram em toda a face da terra. É por isso que eu sempre reforço, a salvação é para todos. Cristo morreu para todos. Todas as nações, todos os povos, todas as tribos e línguas podem receber a Cristo. Amém? Então aqui fica claro que se trata de um povo globalizado. Diferente do primeiro grupo, que nós vemos aqui, tribos de Israel, Apocalipse está descrevendo um povo de várias nações. Amém? Que estavam diante do trono. O segundo grupo, então, aqui que nós colocamos gentios, igreja, estava na presença de Deus. Como falado, esta visão de João é uma visão pós-arrebatamento. 144 mil, primeiro grupo na terra. Gentios, a igreja, segundo grupo no céu, uma quantidade que ninguém podia contar. Amém? Trajando vestidos brancos e com palmas nas mãos. Então o sangue vermelho de Cristo derramado no Calvário pelos nossos pecados é o único agente capaz de nos tornar brancos, de ter as nossas vestes brancas diante do Senhor. É isso que 1 João 1,7 nos diz. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Reforça realmente esse texto para nós. Que esses que estão adorando a Deus tomaram posse aqui de 1 João 1,7 e são os verdadeiros vencedores. Amém? Não por nossa causa, não é por causa da igreja, não. Essa vitória veio de Cristo. Cristo conquistou ela na cruz do Calvário. Então, por isso que João fala aqui. Que purifica de todo o pecado. O que? O sangue de Cristo. Amém? Bom, continuando aqui. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Bom, nós não temos capacidade de alcançarmos salvação, como eu falei para vocês agora. Ninguém é digno de ser salvo. Amém, irmãos? Não há nada que nós possamos fazer que nos capacite a ser salvo. Não há obra alguma que nós podemos fazer que nos dá legitimidade para sermos salvos. Não, é sempre através do sangue do Cordeiro, tá? Este fato é demonstrado aqui. A igreja ela declara que a salvação pertence a Deus, reconhecendo que se não fosse o plano da salvação engendrado por Deus e executado pelo Filho na cruz do Calvário, não haveria possibilidade de clamar com grande voz diante do trono de Deus essas palavras. Então quando nós falamos, quando nós nos deparamos aqui com a expressão salvação ao nosso Deus, é isso que está declarando aqui. Senhor, se não fosse o teu sangue derramado na cruz do Calvário, se não fosse o teu sacrifício, se não fosse o teu plano, se não fosse o teu amor, nós não estaríamos salvos, nós não estaríamos aqui clamando, cantando, louvando ao Senhor, nós estaríamos perdidos. Por isso, salvação ao Senhor, salvação ao nosso Deus. O Senhor é o dono de toda a salvação. Tá claro, irmãos? Olha que grandiosidade esta expressão aqui. Amém? Bom, Apocalipse aqui continua. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Tá bom? Então esse fato aqui demonstra uma adoração sem precedentes nos céus. Todos os seres estão celebrando e adorando a Deus. A chegada da igreja nos recônditos celestiais será uma festa sem precedentes. Tá bom? Apocalipse continua dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças, honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém.
Amém? Então, o cântico da multidão consiste em declarar a obra redentora de Cristo e os anjos exaltam a Deus recitando seus atributos. Mais detalhes desses atributos foi comentado em estudos anteriores. Então, teve estudos anteriores, irmãos, que eu detalhei aqui as questões desta adoração no céu. Inclusive, eu associei a adoração ali, que duas coisas que nós encontramos no céu, o incenso e os instrumentos, mostrando realmente louvor e oração acontecendo dos céus, e essas duas causas de louvor e oração demonstram um culto, uma adoração ao nosso Deus. E nesses estudos eu coloquei aqui para vocês em detalhes, né, a questão do louvor, da glória, da sabedoria, das ações de graças, honra, poder e força. Então, se eu não me engano, na aula 11, na aula 12, na aula 13, nós detalhamos essas questões. Então, se você não assistiu, assista a aula 11, 12 e 13. E se você quer relembrar, assista essas aulas novamente. Amém? Bom, vamos continuar aqui. E um dos anciãos me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Então o anjo, um dos anciãos, pergunta a João: esses que vocês estão vendo, esse que você está vendo, adorando a Deus, quem você acha que é? De onde vocês acham que eles vieram? Amém? Vamos responder essas questões, irmãos. Na verdade, essas questões são respondidas pelo ancião, mas nós vamos caracterizar aqui o porquê que a resposta foi essa. Bom, aqui nós vemos as três coisas aqui: vestes brancas, quem são e de onde vieram. Então, três características aqui: que as pessoas tinham vestes brancas. Aí é uma pergunta do ancião para João: quem são essas pessoas que têm vestes brancas e de onde essas pessoas que têm vestes brancas vieram? Amém? Então, as questões de vestes brancas, que nós caracterizamos sempre o branco como santidade, foi comentada também em estudos anteriores. Sempre quando nós falamos de vestes brancas, nós estamos falando de purificação, de santidade. Amém? Quem são? Então, comentamos que se trata do segundo grupo. Então essa resposta é basicamente um dos pontos da nossa aula aqui. Essas pessoas que João está descrevendo aqui são realmente o segundo grupo, é a Igreja de Cristo. Amém? E de onde vieram? Essa pergunta causa um conflito de ideias entre linhas teológicas, como nós veremos adiante. Amém? E disse-lhe: Senhor, tu o sabes. Então, logicamente João não sabia a resposta, mas a resposta vem do ancião. Amém? Então vamos nessa questão aqui, que nós vamos ver essa questão aqui de conflito de ideias, então dessa linha teológica. Olha a expressão que causa um pouco de confusão. É esse termo: estes são os que vieram da grande tribulação. Então muitas vezes as pessoas falam: então essas pessoas vieram da grande tribulação, né? Então vamos entender isso aqui. Então como que isso é possível? Olha o conflito que dá. Se a nossa visão, que nós adotamos lá na aula 10, amém? Está lembrado? Aula 10. É uma visão pré-tribulacionista. A igreja, ou seja, a igreja não passa pela grande tribulação. Como justificar essa questão? Se nós estamos falando aqui que estas pessoas são gentios, é a igreja de Cristo, que estão na presença de Deus, e se nós falamos que a igreja ela não passa pela grande tribulação, então como que nós podemos falar que estas pessoas vestidas de vestes brancas, que é a igreja de Cristo, vieram da grande tribulação, se a igreja não passa pela grande tribulação? Amém? Este é um conflito que normalmente acontece. Esse é um conflito que muito provavelmente você vai se deparar, tá? Mas há uma explicação aqui. Por que isso causa um pouco de confusão? Vamos entender, irmãos. Bom, devemos nos considerar então aqui alguns pontos. A verdade é que esse texto afirma que a igreja passa por essa grande tribulação. Então a verdade é que esse texto afirma que a igreja passa por essa grande tribulação. A preposição usada nos textos originais ek, juntamente com o artigo feminino tes, tem o sentido de a partir da, de dentro da, tá? Ou seja, a igreja veio de dentro da grande tribulação. Então essa é realmente o sentido
que esse texto quer passar? Que realmente a igreja veio da grande tribulação, que veio desse termo. Amém? Mas o que é essa grande tribulação? Será que essa grande tribulação que nós estamos falando aqui é a grande tribulação que nós chamamos aquele período de 7 anos? Amém? Bom, o ancião tinha em mente um período específico. E isso nos remete a uma pergunta. Como justificar a ausência então da igreja nesse período que nós chamamos de grande tribulação? Sem contradizer aqui então o que está escrito. Se nós colocamos esses pontos aqui, e nós realmente temos que concordar que esse texto quer dizer, afirma mesmo que a igreja ela veio da grande tribulação. Então como que nós podemos continuar afirmando que a igreja não passa pela grande tribulação sem descaracterizar esse texto específico daqui do capítulo 7 de Apocalipse? Bom, a explicação vai vir agora. A resposta então está no período que o ancião se refere. Podemos dizer que existem outros períodos de tribulação além da nossa famosa grande tribulação, os 7 anos da grande tribulação. Amém? Nós caracterizamos aqui: selos é tribulação, trombetas é tribulação. Amém? Os selos afligirão juízo sobre a terra, em seguida as trombetas, e nesse período a igreja está presente. Não é isso que nós caracterizamos? Que os selos e trombetas acontecem antes do arrebatamento da igreja? Mas ainda não é o período que todos nós conhecemos como a grande tribulação. Então esse termo aqui que a palavra do Senhor usa, grande tribulação, está falando de um período de tribulação, um período de problemas, um período de provas, um período onde a nossa fé muitas vezes é testada, um período onde muitos mártires surgiram, onde muitas pessoas hoje estão derramando o seu sangue por amor a Cristo. É um momento de tribulação, mas não é o momento da grande tribulação. É um momento de grande tribulação, mas não da famosa grande tribulação. Bom, essa diferenciação fica clara agora no nosso próximo slide. Amém? Então, como é que é possível, se a nossa visão é pré-tribulacionista, a igreja não passa pela grande tribulação, como justificar essa questão então? Amém? Bom, o período descrito aqui de grande tribulação não é o período da grande tribulação, como eu expliquei agora para vocês, mas a grande tribulação dos juízos introdutórios dos últimos dias, selos e trombetas. E nós devemos considerar um outro aspecto aqui. Como a Bíblia se refere ao período da grande tribulação? Você já fez essa pergunta? Será que a Bíblia, no Antigo Testamento, em outros livros da Palavra do Senhor, ela cita essa expressão aqui, grande tribulação? Ou não? Como é que a Bíblia ela se refere a esse período de 7 anos, onde o anticristo vai estar dominando sobre a terra? Vamos ver. Nós temos aqui 3 pontos que a Bíblia vai falar sobre esta nossa que nós chamamos de grande tribulação. Por exemplo, tempos de angústias para Jacó, a 70ª semana de Daniel, o dia do Senhor. A Bíblia nunca vai utilizar esse período de 7 anos aqui, onde o anticristo vai dominar, que nós falamos, né, grande tribulação. Mas a Bíblia não usa esse termo, a grande tribulação. Amém? Outro argumento que eu coloquei para vocês é a Bíblia vai citar o grande e terrível dia do Senhor. Mas ela nunca vai falar grande tribulação. Amém? Se você ler Jeremias 37, olha o que você vai encontrar. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústias para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Então essa profecia aqui de Jeremias 37 está nos falando sobre o capítulo 7 de Apocalipse. Que num período de grande tribulação, num período que é um período de angústias para Jacó, tá? E será os remanescentes, né? Esses que são selados por Deus, esses que nós estamos tratando aqui do selo, será salvo dela. É isso que Jeremias 37 está falando. Mas o mais interessante aqui é que Jeremias não fala que a grande tribulação, não, ele fala tempos de angústias para Jacó. Olha esse segundo ponto aqui que nós falamos, a 70ª semana de Daniel. Daniel 9, de 25 a 27. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias,
o príncipe haverá 7 semanas, e 62 semanas as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Aqui está falando da grande tribulação. Esse aqui que ele fala a expressão, e ele firmará, ele está falando o anticristo. E o anticristo firmará aliança com muitos por 1 semana. Tá? Eu não vou detalhar aqui em estudos, nesse estudo aqui, mas cada semana aqui que está descrevendo Daniel se equivale a 7 anos. Amém? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então esse termo aqui, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, é o que nós falamos da 70ª semana de Daniel, a última semana de Daniel. Esta questão aqui da última semana, nós vamos detalhar e ficará mais claro quando nós falarmos do anticristo. Amém? Mas eu quero colocar esse texto para vocês para mostrar que a Bíblia ela não fala grande tribulação. Ela não usa esse termo, a grande tribulação. Ela usa outros termos. Amém? Então aqui nessa sessão do Apocalipse capítulo 7, quando o ancião fala para João, e eles vieram da grande tribulação, ele não está se referindo basicamente à grande tribulação que nós estamos falando aqui. Amém? E Joel 1,15. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Esse dia do Senhor está no que nós falamos os 7 anos da grande tribulação. Então, basicamente, Apocalipse 7 aqui não está falando desse período de 7 anos. Apocalipse 7 aqui nessa sessão de grande tribulação, ele está falando de um tempo de angústias, um tempo de provas, um tempo onde muitas pessoas estão sendo testadas, a sua fé está sendo provada. Amém? Então podemos notar que a Bíblia nunca citou o período intitulado de a grande tribulação com esse nome. Amém? É coerente afirmar que se a Bíblia quisesse fazer alusão ao período da grande tribulação, ela teria utilizado os mesmos termos citados durante toda a Bíblia, como citado acima. Não faz sentido, irmãos? Se a Bíblia nunca citou grande tribulação, por que agora, no capítulo 7, vieram da grande tribulação, ela vai estar se referindo a esses dias, se ela nunca citou esse termo? Amém? Então, se o anjo quisesse falar que essas pessoas que são vestidas de vestes brancas, adorando ao Senhor, veio realmente dos 7 anos da grande tribulação, ele teria utilizado, essas pessoas vieram do tempo de angústias para Jacó, essas pessoas vieram do grande e terrível dia do Senhor. Mas não é essa expressão que ele usa. Está claro essa questão? Alguma dúvida, irmãos? Se tiver, digita no comentário para mim. Bom, vamos ver algumas coisas aqui também. Lucas 21, 24 diz assim: E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas 21, 24. Então Jesus está dizendo que enquanto o tempo dos gentios, o tempo da igreja, o tempo da graça, estiver acontecendo, e esse tempo é o que está acontecendo hoje em nossos dias, nós estamos vivendo no tempo da graça. Amém? O tratamento de Deus com Israel, profetizado pelos profetas, não irá acontecer. Essas profecias específicas para Israel, enquanto o tempo da igreja continuar sobre a face da terra, o tempo dos judeus não entrará. Essas promessas não acontecerão enquanto não se cumprir o tempo dos gentios. Amém? Isto é corroborado, é confirmado pelo apóstolo Paulo, como você pode ver aqui, em Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Amém? Então, Lucas 21, 24, Romanos 11, 25,
11, 11 e 25, eles se completam, eles se confirmam. Amém? Então o tempo dos judeus não se entra até que se encerre o tempo da graça, o tempo dos gentios, o tempo da igreja. Amém? Isso é doutrina. Amém, irmãos? Então podemos observar que existe um tempo dos gentios que precisa ser completado antes que se inicie um período de tratamento com Israel. Amém? Então, antes que se inicie esse tratamento específico, tá? Eu gosto bastante de bater sempre nessa tecla. Deus, ele trata com todos nós, não importa a raça, inclusive com os judeus. Mas dessas promessas específicas para os judeus, que estão profetizadas pelos profetas em várias passagens aqui do Antigo Testamento, só podem acontecer quando esse tempo da graça, o tempo dos gentios, se encerrar. Amém? Está claro essa questão? Então esse tempo se inicia após o período dos gentios. Esse tempo que se inicia após o período dos gentios, nós damos o nome de a Grande Tribulação. Amém? Esse período está ligado com o Anticristo, que nós vamos ver em estudos posteriores. Denominado o iníquo, ou a abominação da desolação. São dois termos que nós caracterizamos o Anticristo. Tá? Dessa forma, podemos dizer que o período efetivamente da Grande Tribulação não envolve a igreja. Amém? Ou seja, não seria possível o segundo grupo, que nós estamos caracterizando aqui como a igreja, ter vindo desse período. Então esses pontos que eu dou para vocês. Os principais pontos, o porquê que esse termo, a Grande Tribulação, não está falando da nossa famosa Grande Tribulação, a famoso período de 7 anos. Amém? Primeiro porque a Bíblia nunca usou esse termo para se referir a esse período. Sempre foram outros termos, como nós vimos no slide anterior. E o nosso principal segundo argumento aqui é que para que esse período, do famoso período da Grande Tribulação, só vai acontecer quando o tempo dos gentios se encerrar. Amém? Então, se é necessário que esse tempo dos gentios se encerre, amém? Para que esse período dos judeus entre, então, basicamente, a igreja não pode passar por esse período. Porque se a igreja estiver aqui ainda, quer dizer que o tempo da igreja continua. Amém? A gente não consegue associar uma coisa com a outra se nós não adotarmos esta visão aqui. Amém? Bom, Mateus 24,15 diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, ninguém de maneira alguma, deixa eu colocar aqui, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tá? Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio dele seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esta é uma verdade teológica que o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 3 a 8, falando de como o anticristo iria se manifestar e como ele iria ser destruído pelo assopro da boca do nosso Deus. Amém? Então, o primeiro ponto aqui, nós devemos notar, diante desses textos, que o anticristo se manifestará após o fim do tempo dos gentios. Amém? Ou seja, a igreja será tirada neste período. Este período nós damos o nome de Grande Tribulação, que nós vamos estudar posteriormente. Sendo assim, não é o mesmo período citado nesse capítulo aqui de Apocalipse. Outro fator a considerar é que a promessa feita na igreja de Filadélfia, que nós lemos lá em Apocalipse 3:10, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Demonstra que a igreja não passará pelo período da grande tribulação. Amém? Então todos esses pontos eu coloquei, irmãos, só para explicar
esse grande debate que acontece muitas vezes. O porquê que muitas pessoas falam: a igreja ela vai passar pela grande tribulação porque o ancião falou que a igreja vem da grande tribulação. Mas, diante de todos esses argumentos aqui, agora você tem uma base de defesa. A igreja não passa pela grande tribulação, porque esta grande tribulação que o ancião está dizendo aqui nessa sessão do capítulo 7, ele não está se referindo à nossa famosa grande tribulação. Mas ele está se referindo a momentos de dificuldade, a momentos de tribulação, momentos de prova, inclusive da nossa fé. Tá clara essa questão, irmãos? Amém? Se estiver confuso, deixa no comentário para mim. Tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Por isso estão diante do trono de Deus. Então, o fato do povo ser fiel aqui na terra e ser aprovado no processo de santificação e viver em vida de oração, jejum, trabalho para o reino de Deus, deram o direito de estarem na presença de Deus. Amém? Este povo realmente foi fiel até a morte. Isso demonstra a confirmação descrita lá em Hebreus capítulo 3, versículo de 12 a 14. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém? Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Até o fim. Isso demonstra a aprovação num processo, até o fim. Amém? Por isso estão diante do trono de Deus. E servem de dia e de noite no seu templo. Então o verbo servir aqui, descrito, vem do vocábulo grego latreiusin, tá? Que está ligado à adoração, o serviço de adorar a Deus. Amém? Então o tempo de serviço é dito como dia e de noite. Porém podemos ver que nos céus não existem as características temporais. Se você vê essas dois textos aqui, Apocalipse 21, de 23 a 25, e Apocalipse 22, 5, você vai ver que não existe noite nos céus, nem dia, não tem essa diferença nos céus. Amém? Apesar do cenário descrito por João ser pós-arrebatamento, a visão em si acontece antes do arrebatamento. Amém? Então, essa visão do capítulo 7 é um parênteses, e mesmo João estar vivendo num período antes do arrebatamento, ele está descrevendo um cenário pós-arrebatamento. Situação lógica, pois o arrebatamento ainda não aconteceu. Tá? Sendo assim, a multidão no presente hoje encontra-se espiritualmente na presença de Deus. E o seu serviço é prestado hoje a Deus. Dia e noite são características desse tempo e não lá no tempo de Deus. Amém? Então, como esse tempo que João está descrevendo é um tempo pós-arrebatamento e ele estava escrevendo essa carta num período antes do arrebatamento, o nosso período hoje ainda não aconteceu o arrebatamento, então é como se fosse vamos colocar esse termo, uma profecia. João estava profetizando que essas pessoas, que é eu, que é você, se nós formos aprovados no processo de santificação, que nós aceitamos a Cristo, nós vamos chegar diante de Deus aprovados. Assim nós vamos adorar a Deus. Hoje nós ainda não chegamos nesse tempo, nós não chegamos ainda na presença de Deus. O nosso ciclo ainda não foi encerrado nessa terra. Nossa jornada continua. Enquanto ela continua, nós estamos adorando a Deus dia e noite. Está clara essa questão, irmãos? Amém? E continua. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. A bênção mencionada aqui é a proteção de Deus. Então, sempre quando se fala sombra, está significando a proteção de Deus, simbolizada pela cobertura das asas. Esta bênção sempre é dada por Deus para o seu povo. Amém? A proteção de Deus acontece desde a nossa vida na terra até a eternidade. Nós podemos ver essa promessa ao longo das Escrituras. 2 exemplos que eu coloco para vocês aqui. Salmo 91, 4. E ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel.
E Lucas 13:34, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que estão enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Então essa proteção de Deus, irmãos, acontece hoje em nossas vidas. Hoje Deus está nos protegendo, Deus está nos guardando, e isso permanece até a eternidade, tá bom? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Duas necessidades fisiológicas que nós encontramos aqui, fome e sede, são tratadas. Alimento e água constituem-se nas necessidades básicas de sobrevivência do homem. Amém? A fome e a sede tratadas aqui são literais, não são espirituais, e isso pode ser explicado da seguinte maneira. A fome e a sede espiritual já está plenamente satisfeita hoje graças ao nosso Senhor Jesus. Amém? Então, nós temos dois pontos aqui a tratar. A sede espiritual e a fome espiritual. Em relação à sede espiritual, nós verificamos em João 4, de 13 a 15. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que se salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Mostrando aqui realmente que, através de Cristo, nós temos um saciamento de sede espiritual. E João 7,37 diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tá bom? Jesus é o nosso saciador, é o que sacia a nossa sede espiritual. Amém? E questão da fome espiritual, damos uma resposta em João 6,35. E disse-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, quando nós vemos essa expressão aqui, irmãos, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, é realmente isso. Nós nunca mais teremos fome espiritual, porque nós estaremos na eternidade com nosso Senhor. Ali nós seremos saciados pela eternidade. E a mesma coisa da sede, nunca mais sentiremos sede. Nós seremos saciados tanto na sede como na fome, através de Cristo. Amém? Então, para todos os que aceitaram a Cristo, a fome e a sede espiritual foi plenamente satisfeita. Entretanto, a igreja se encontra na condição humana, continua precisando de alimento e água para sobreviver. Amém? Quando acontecer o arrebatamento, essas necessidades desaparecerão completamente. Amém, irmãos? Bom, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Em relação ao sol, nós podemos considerar: sabemos que o sol desempenha um papel fundamental na humanidade aqui na Terra. Sem essa estrela, não há vida na Terra. Amém? Segundo ponto é que o sol também é fonte de cansaço, desconforto nas atividades, fonte de suor. Sinal de maldição lançada sobre Adão, que nós verificamos em Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém? Mas quando falamos de eternidade, nós podemos considerar alguns pontos aqui. Primeiro ponto é que o reino dos céus não existe sol, pois tudo gira em torno de Deus, pois Ele é a fonte de luz e de toda a eternidade. Então nem sol, ou seja, nem cansaço, nem dor, nem fadiga, esta maldição, vamos colocar assim, que veio em Gênesis 3,19, não vai estar sobre nós mais, no dia da eternidade. Tá? Porque nem sol haverá, porque o Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a luz. Amém? Segundo ponto que eu quero colocar aqui para vocês é que a brisa divina soprará sobre a sua igreja e um refrigério eterno sobre os que habitarem no seu novo reino. Amém? Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Então hoje o Cordeiro nos apacenta de forma espiritual. Hoje, Jesus Cristo ele está apacentando você, Ele está apacentando a mim de forma espiritual. Lá na eternidade,
O Cordeiro nos apacentará de forma pessoal. Isso é grandioso, irmãos. Tá? Porque hoje o Senhor está nos apacentando de forma espiritual. É por isso que nós temos que orar. É por isso que nós temos que jejuar. Pois nós sentimos o cuidado dele, o apacento dele, através dessas questões, através dessas atitudes. É por isso que nós devemos orar, ler a palavra, nos alimentar, estar ligado com Deus. Mas quando nós entrarmos na eternidade, este cuidado será pessoal. Nós poderemos tocá-lo, senti-lo, olhar face a face a ele. Isso é grandioso. Amém? Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. Então as fontes da água estão localizadas no trono de Deus e o Cordeiro nos levará ao Pai em pessoa. Tá? E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Bom, essa passagem tem que nos dar esperança, pois o nosso sofrimento é passageiro e momentâneo. Tudo que nós estamos passando hoje, irmãos, e com essa pandemia, às vezes desemprego, tantos problemas, vamos colocar isso no nosso entendimento. É passageiro e momentâneo. Tudo isso passa. E às vezes nós nos desgastamos muito com estas coisas. Coisas passageiras. Coisas que vão passar muito rápido. A alegria que nós sentimos em parte em estar na presença de Deus será algo constante e eterno. Esta alegria que nós sentimos em sentar aqui, ler a palavra, estudar a palavra, quando nós vamos para o culto, nós cultuamos a Deus, nós louvamos a Deus, nós estamos clamando ao Senhor. Essa alegria de saber que Deus está nos protegendo, essa sensação será constante, será eterna. Amém? Então, chegamos ao fim da sessão do capítulo 7. Tudo que está escrito aqui é para nos dar esperança, é para nos dar alegria e nos motivar a sermos fiéis até a morte. Podemos ter a certeza de que vale a pena tomar a cruz e seguir a Cristo, pois a recompensa é um breve deslumbramento, nós podemos perceber nesse capítulo. Amém? Essa sensação de gratidão a Deus nós percebemos muito forte aqui no capítulo 7 de Apocalipse, tá? E nós vamos no próximo estudo iniciar o estudo do último selo e consequentemente das 7 trombetas. Eu espero então vocês no próximo estudo para nós entrarmos realmente nas trombetas e no nosso último selo. Amém? E reforço, dúvidas, escrevam nos comentários para mim. Teve uma dúvida na aula passada a respeito eu respondi nos comentários, respondi no chat, mas eu tô com dúvida se a pessoa viu, tá? Caso essa pessoa esteja assistindo esta aula, então eu respondo agora. A pergunta foi a respeito das pessoas que já morreram, se estarão no céu, tá? Nós vamos entrar em estudos mais aprofundados a respeito disso, mas eu posso falar para vocês que a palavra do Senhor nos diz que as pessoas que morreram serão ressuscitadas antes. Quando chegar o dia do arrebatamento, elas serão ressuscitadas e elas subirão ao céu. Depois nós, que estamos vivos, seremos transformados e nos encontraremos com Cristo nos ares. Amém? Então todas as pessoas que morreram na fé, nós nos encontraremos nos céus. Todos nós estaremos diante da face de Deus nesse entoar de louvor a Deus que nós vimos aqui no segundo grupo, no capítulo 7. Amém? Está respondida a questão? Deve estar no chat da aula passada também, no final da aula. Amém? Mas é mais interessante, irmãos, deixar as perguntas nos comentários. Amém? Que daí a pessoa visualiza do início ao fim do estudo. Amém? No chat, às vezes o chat fica gravado no momento que a pessoa escreve a gravação do chat. E nos comentários fica lá fixado. Amém? Então essa é a questão aí. Vamos orar para nós encerrarmos, irmãos? Feche os seus olhos, fala com Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um estudo, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Eu peço que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, Senhor, com toda sorte de bênçãos. Tira de nós toda dúvida, tira de nós toda inquietude, Senhor, e coloca em nosso coração a paz do Senhor. É isso que eu te peço e eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Até a próxima aula, nossa 19ª aula, se Deus quiser. Amém?